Olá pessoal, então nós vamos iniciar aqui a aula de retratamento, né, ou reintervenção endodôntica. Aí está o livro de referência, um deles, né, talvez o mais importante para a gente, temos disponível na biblioteca, e então você tem aí o suporte científico para essa aula. Sem dúvida, a maior causa da indicação do retratamento é a infecção persistente do canal radicular. Então, nós temos basicamente aí, três tipos de infecção persistente, emergente e recorrente. Então, esses três tipos aí, eles são clinicamente um pouquinho mais difícil da gente distingui-los. Mas, por exemplo, a infecção persistente é aquela que eu já tenho uma lesão visível na radiografia e que o paciente apresenta certos sintomas, principalmente a sintomatologia dolorosa. E aí, o que acontece? Você faz o retratamento, faz a medicação intracanal e aquela dor persiste. Então, é a infecção persistente. Um dos micro-organismos mais presentes nesse tipo de infecção é o Enterococcus fecalis, seguido da Candida albicans, né? Que você já conhece essa bactéria, porque de aulas passadas, né? As lesões emergentes são aquelas em que você tem um dente necrosado ou um dente com vitalidade, é realizado o tratamento endodôntico e após um certo tempo você, na radiografia de preservação, encontra uma lesão periapical associada àquele tratamento, né? Então é uma lesão emergente. A recorrente, você tem uma lesão já pré-existente, faz o tratamento endodôntico, após um período de tempo, ela regride, essa lesão regride, e depois de um certo tempo, quando você pensa que está tudo normal, aparece novamente essa lesão periapical. Então, baseado nessas lesões, é que a gente vai ter que conduzir o retratamento ou indicar o retratamento cirúrgico ou não cirúrgico, né, desses tipos de lesão. Como eu falei, uma das principais causas, se não a principal causa dessa reintervenção endodôntica é o processo infeccioso no sistema de canais radiculares. Então, o retratamento é a nova chance que você vai ter de realizar um tratamento adequado. Desde que o anterior não esteja adequado, você vai ter uma outra chance de realização desse tratamento para melhor combinação entre a instrumentação, a medicação intracanal e a obturação, para que você possa obter sucesso no tratamento agora, nessa segunda chance. E esse retratamento também pode estar associado ao retratamento cirúrgico. Então, às vezes, não é só a indicação do retratamento do canal radicular, mas assim o retratamento com a cirurgia que a gente vai discutir mais adiante. Então, aqui tem algumas causas de falhas no tratamento endodôntico e as duas principais estão aí: a necrose, né, a infecção, e principalmente quando tem visível na radiografia uma lesão periapical maior ou igual a 5 milímetros, segundo o professor Ricucci. E a anatomia do sistema de canais radiculares. Canais que eventualmente não foram encontrados, que hoje o termo é canais esquecidos, né? Então, alguns canais que não foram encontrados naquele sistema, ou aquele sistema não foi devidamente limpo, ou aquela quantidade de micro-organismos que você removeu não foi suficiente para que o organismo ganhasse condição de reparo, de cura naquela região.
Então, pode estar ligado a essa necrose e a essa falha no tratamento, a modelagem e a limpeza. E também a adequada medicação intracanal. Outras causas que também têm uma boa prevalência e podem indicar o retratamento ou até mesmo a exodontia são as trincas e fraturas. A infiltração pelo selamento, isso é muito discutido hoje, né? O quanto de tempo a gente pode acreditar que aquela obturação possa barrar os micro-organismos até eles infeccionarem novamente o sistema de canais radiculares e tornar o ambiente favorável a essa reinfecção. E presença do Enterococcus fecalis, principalmente, né? É uma bactéria realmente muito difícil de você controlar. Então, nós temos aqui a questão da lesão periapical com 11%, a doença periodontal com 27%, o dente não restaurável com 46% e 32% de fraturas. Se a gente pegar esse somatório de fratura, doença periodontal e lesão periapical, nós temos aí mais da metade de problemas relacionados a problemas de infecção e de resistência do dente, né? Agora, é preciso que se tenha um diagnóstico diferencial, porque muitas das vezes é indicado o retratamento ou a reintervenção endodôntica e a dor que o paciente tem é de outra origem que não dental, né? Ou até mesmo não endodôntica. Então pode ser um trauma oclusal, por exemplo, e aí a pessoa está acreditando ao tratamento endodôntico deficiente ou não aquele problema, sendo que pode ter outra causa, que não endodôntica. No caso aí o trauma oclusal, as fraturas ou trincas, né? E aquela não odontogênica, principalmente ligada à sinusite, à cefaleia, né? São fatores importantes que a gente deve analisar. Então, nós devemos, através de um diagnóstico por exclusão, determinar que aquele dente realmente é o que está causando o problema, né? E o que a gente deve analisar de início? Esse primeiro tratamento foi adequado? Radiograficamente e principalmente hoje com a facilidade da tomografia, muitos pacientes podem pagar esse tipo de requisito, né, de exame complementar, que é a tomografia. Então, nós podemos analisar esse caso para verificar como foi conduzido, não só pela radiografia, mas pela tomografia. Então, especificamente, às vezes encontrar canais que não foram limpos, não foram encontrados. Às vezes, na radiografia, está num comprimento, numa odontometria satisfatória, na tomografia, às vezes não. Então, eu acho fundamental a tomografia para essa análise inicial, para indicar o retratamento cirúrgico ou não cirúrgico. A presença de sintomatologia é um fator muito importante, porque se o paciente persiste com essa sintomatologia, é óbvio que esse tratamento ainda precisa de uma melhor limpeza, uma medicação mais adequada, ou a permanência de uma medicação por mais tempo, enfim. Nós precisamos determinar aquilo que está causando para tentar melhorar a abordagem para que o resultado seja um resultado de sucesso. A presença de fístula, então a presença de fístula é um fator muito importante, porque na presença dessa fístula, de tumefação ou de edema, você tem uma certeza do que aquele tratamento está falhando. Quando o paciente se apresenta no consultório, nós temos que, analisando toda a radiografia, tomografia, etc.,
não havendo presença de fístula, nós precisamos saber também quanto tempo foi feito esse tratamento endodôntico. Porque às vezes, após a obturação, o paciente pode ter uma sensibilidade aí por um período curto, mas pode apresentar, né? Mobilidade, não é interessante que o dente tenha mobilidade após o término do tratamento endodôntico. A presença da lesão periapical é preciso também associar a quanto tempo foi feito esse tratamento, porque a lesão periapical ela demora um tempo maior para regredir do seu tamanho e até desaparecer ali da radiografia. Então, a tomografia, mais uma vez, é um exame mais preciso nessa questão. E a presença de artrogenias, né? Então, durante a instrumentação, pode ter acontecido a formação de um zip, de uma perfuração, de um degrau, de uma perfuração para o lado ali da região da furca. Enfim, isso torna mais difícil o prognóstico desse retratamento. Então, esse material exposto ao meio bucal, ele foi muito discutido, principalmente na década de 90, e um dos trabalhos mais interessantes foi esse de Magura, que fez um trabalho in vitro que determinava que o dente exposto à saliva, a obturação exposta à saliva, ela, passando de 3 meses, o canal seria uma indicação para retratamento, né? Agora, estudos mais recentes têm posto em xeque essa questão. Por quê? Porque o cimento obturador bem condensado, bem obturado, principalmente em dentes com biopulpectomia, que foram tratados como biopulpectomia, mesmo após períodos maiores até, eles não estão evidenciando uma reinfecção ou uma infecção, né, que era uma biopulpectomia. Nos casos de necropulpectomia, aí sim, esses dentes teriam uma quantidade de bactérias muito superior, e aí o pessoal tem como uma reinfecção do canal radicular. Enfim, isso é um tema muito discutido. Eu acho que por exemplo, nesse caso aí, a primeira obturação realmente não está assim uma obturação, vamos dizer, com confiança para a gente colocar um trabalho protético sobre ela. Então aí juntou o material exposto ao meio bucal e a necessidade de uma melhora, de uma oportunidade de um segundo tratamento melhor que aconteceu aí. Agora, esses são os fatores ligados aos micro-organismos. Agora, nós temos também os fatores ligados à anatomia, né? Como eu falei para vocês, canais sem limpeza, sem obturação, por exemplo, o MV2 do molar superior, disto lingual do molar inferior, mésio vestibular do primeiro pré-superior, ou do segundo pré-superior também, que pode acontecer em menor número, canal lingual de pré-molares inferiores, caninos inferiores, incisivos inferiores, o incisivo lateral superior com uma porcentagem pequena, mas pode apresentar 2 condutos. E a anatomia, que hoje é muito estudada e que é muito comprovada, principalmente no terço apical, a presença de canais acessórios nessa região. Os istmos, principalmente molares inferiores, entre o canal mesovestibular e mesolingual, nós temos aí uma quantidade muito prevalente de istmos. E a gente sabe que nós temos, principalmente nos dentes infectados, que controlar essas bactérias aí presentes, que vão restar aí dentro do sistema de canais articulares. Então nós temos que tomar todas as medidas necessárias para que isso aconteça de fato. Então peguei essas figuras na internet, do estudo do Shu, e que mostra que os canais têm uma anatomia muito complexa. A limpeza desse sistema não é tão simples assim. Então nós precisamos tomar todas as medidas necessárias para fazer essa limpeza adequada. Tem um caso muito interessante do Marcel Caetano aí,
onde foi feito tratamento endodôntico e na radiografia de estudo pode-se ver que o canal um canal não foi encontrado. E aí, logo após a remoção da restauração, foi possível a localização do canal palatino. Né? Aí o canal palatino, são canais recorrentes, e aqui existe uma lesão lateral, provavelmente associada a canais acessórios. Aí no caso, sim, estava associado realmente a 2 canais, um lateral e um secundário. Então é importante a limpeza adequada para que você possa limpar essas ramificações e até mesmo selar essas ramificações. Né? Então, daí uma radiografia final desse caso ficou muito interessante, né? Muito bem feito. Existem, por exemplo, essa paciente procurou o consultório, uma sensibilidade muito grande, e nós já de antemão analisamos a tomografia e durante algumas áreas, verificando algumas áreas pela tomografia, em cortes sagitais, em cortes transversais, longitudinais, a gente pôde ver, constatar que tratava-se de uma radix entomolaris que não foi tratada. Você pode ver que aqui tem um resto de material obturador que ultrapassou o ápice, que pode estar causando essa lesão apical aqui, essa reação inflamatória apical aqui. Um dos canais mesiais aqui realmente ele ficou um pouco distante, mas o grande problema dessa paciente aqui foi a radix entomolaris que não foi tratada. E aí, não tratando essa raiz, esse canal está completamente necrosado e gerando e perpetuando essa lesão. Infelizmente, nós não conseguimos ganhar acesso a esse canal. Nós encontramos esse canal, fizemos todas as manobras possíveis, mas ele estava completamente bloqueado, talvez por resina, que foi colocada aí na câmara pulpar para fazer um preenchimento. O fato é que essa paciente optou pela exodontia, desse dente e colocação do implante. Então, anatomias complexas que levam, às vezes, à perda do elemento dental. E para esses casos, a gente tem que utilizar de fontes de aumento da imagem, para que a gente possa ter realmente uma visão melhor. Já foi de longe essa data que a endodontia a gente não via, né? Não conseguia enxergar muito bem a câmara pulpar, a entrada dos canais. Hoje a gente tem esses aparatos aí, essas lupas, com um aumento muito bom, com um fotóforo muito interessante e um microscópio operatório. Então é preciso que se tenha pelo menos o recurso do aumento da lupa, para que você possa tentar enxergar melhor esses canais. Aí um caso onde não foi realizado a instrumentação e limpeza do canal MV2 e o paciente queixava-se de dor, e aí após a identificação desse canal, aí a gente pode observar os 4 canais aí bem definidos e a resolução do problema desse paciente. Aqui mais um MV2 que não foi encontrado, as setas estão mostrando esse MV2, e aí encontrou o MV2 e fez o tratamento endodôntico adequado. No molar inferior, nós temos aí o canal médio-mesial também. Então, foi o caso aqui. Então, faltou encontrar o canal médio-mesial. Fora que a obturação desse canal aqui, desses canais, não está muito adequada. Então, aí foi feito o retratamento e encontrou o canal médio-mesial. Agora, existem alguns fatores que, associados ao tratamento endodôntico, no retratamento pode ser fatores que reduzem drasticamente o sucesso. Por exemplo,
se eu tenho que retratar um dente que tem reabsorção interna ou externa, isso diminui o prognóstico de sucesso. A presença de degrau ou de zip durante o primeiro tratamento realmente dificulta e muito a probabilidade de sucesso. Perfurações apicais, principalmente cervicais, são de difícil controle, principalmente depois de muito tempo, né? Aquilo tem uma infecção já instalada ali, biofilme, e aí torna-se cada vez mais difícil. Instrumentos fraturados, por exemplo. Então tem que retratar um canal e ainda tem um instrumento fraturado ali. E a fratura do dente, em parte do dente, ainda dá para tentar alguma coisa. Agora, se for uma fratura vertical completa, aí realmente é exodontia. Então vejam, se o dente tem uma reabsorção interna dessa e já foi feito o tratamento endodôntico, imagina remover o material obturador aí nessa situação e ainda controlar o processo infeccioso dessa reabsorção. Então, são casos que ficam extremamente complicados com isso. Então, esse tipo de reabsorção aí praticamente está englobando todo o interno do dente, né, da raiz. Ali foi uma reabsorção muito extensa, né? A fratura radicular também é um outro fator que realmente contribui para a perda do elemento dental. Esse é um caso que foi conduzido pela equipe, né, Almir Benito, lá na década de 80. Então, na década de 80, a gente... Desculpa aqui, gente. Na década de 80, a gente fez esse tratamento e essa paciente veio o ano passado a sentir muita dor nesse premolar. Então, esse premolar, a gente pediu a tomografia e foi identificada uma fratura nesse premolar e realmente não tinha o que fazer mais por esse dente. Então, foi removida essa prótese e foi realizada a exodontia desse elemento dental e aproveitou aí a paciente para fazer o implante. Então, esses tratamentos endodônticos são da década de 80, 87, 88. Né? Então, você pode ver que os pinos eram pinos metálicos e os canais eram instrumentados mais ou menos até uma lima 25, 30. Não passava disso, né? Para ter um cuidado maior, porque a gente tinha só lima de aço nessa época. Esse também foi um tratamento feito na década de 80 e que esse paciente, salvo engano, em 2020, veio a reclamar também de sensibilidade nesse dente. E aí essa é a radiografia panorâmica, a gente pediu a tomografia dele também, e aí você pode observar o quanto que a gente consegue enxergar melhor com a tomografia, veja. Então aqui eu tenho uma lesão lateral muito extensa, aqui uma bolsa muito grande, tanto na mesial quanto na distal, e aí nós temos um dente com fratura. Então foi diagnosticada uma fratura nesse dente aí. E aí foi exodontia, não tinha mais o que fazer por esse dente. Aqui um caso onde a gente tem um incisivo lateral, onde nós temos aqui um retentor endodôntico metálico, um tratamento endodôntico que aparentemente está faltando um pouquinho para chegar no ápice e uma lesão apical visível. Então, esse é um caso que dá para discutir. Vamos remover o retentor? Vamos somente fazer a cirurgia periapical? Então, todos os dois tratamentos poderiam funcionar aí. Eu gosto mais da tentativa de remover esse núcleo e retratar esse canal, não cirurgicamente. Agora, tem pacientes que têm já uma coroa instalada, não quer trocar essa coroa, fazem a opção pela cirurgia.
pode ser feito também a cirurgia. O fato é, nós precisamos explicar bem o procedimento para o paciente, né? Quais são os índices ou a probabilidade de sucesso de cada procedimento. E o paciente escolhe aquilo que mais esteja interessante para ele. E aí, o outro fator importante, que isso é muito difícil no consultório, é a preservação. Então, muitos pacientes, após a conclusão do tratamento endodôntico, não voltam para fazer a revisão daquele tratamento, pelo menos uma radiografia ou uma tomografia de controle. Então, ficam com aquele caso e, às vezes, só vão saber do problema quando esse paciente começa a ter uma sensibilidade. Então, é importante que você tenha aí uma insistência com o paciente para que ele volte para fazer o controle adequado daquele tratamento. E hoje, a Associação Europeia de Endodontia acredita até 4 anos para que você tenha a regressão da lesão periapical. Caso você não identifique essa lesão regredindo até esses 4 anos, você deve retratar esse canal ou fazer o retratamento cirúrgico, né? E como a gente mencionou para vocês, os fatores microbianos são importantíssimos. Talvez a causa mais importante ou uma das duas mais importantes são os fatores microbianos. Então aqui nós temos um caso em que o professor Ricucci postou, em que foi obturado esse canal e ele resultou em insucesso. Mesmo estando assintomático, mesmo tendo utilizado o hidroxicálcio por 2 semanas, o paciente optou pela extração do dente e aí foi analisar como é que foi feito esse tratamento. Então a gente pode ver aqui, ó, uma quantidade de biofilme obliterando aqui o forame. Aqui dentro do canal radicular também uma quantidade muito grande de biofilme. Então, quer dizer, não pode ter um canal com pouca limpeza. Não adianta ter a medicação intracanal sem uma limpeza mais adequada para esse sistema, né? Então você pode ver que faltou um pouco de dilatação, tanto é que esse diâmetro aqui está maior do que este, como deveria ser o contrário, esse diâmetro aqui maior do que este, e maior do que este. Então, parece que não foi adequadamente dilatado este canal radicular, né? E aí a presença também de dentes com complicações mais fortes, fatores mais fortes de complicação naquele tratamento endodôntico, em decorrência da presença de endotoxina desse canal. E lembrar para vocês que a endotoxina é igual a LPS, que tem principalmente não, nas bactérias gram-negativas. Então, se eu tenho um dente com visão de lesão periapical na radiografia maior que 5 milímetros, esse paciente chega no consultório com dor, sintomático mesmo, e aí quando eu abro esse dente, eu percebo que tem uma exudação, formação de pus. Então, é uma certeza muito grande de níveis elevados de endotoxina nessas situações. Então, tem que ter um maior cuidado com esse tipo de paciente. Aviso para ele que existe uma necessidade maior da neutralização dessas endotoxinas primeiro, para depois a gente poder obturar esse canal. E ainda comprovadamente na literatura, uma substância que neutraliza a endotoxina é o hidroxicálcio. Então vejam, essas situações aí, todas elas foram utilizadas o hidroxicálcio pelo menos por 2 semanas. Então, pelo menos por 2 semanas, e aí a gente consegue depois a obturação, né? Então, lesões muito extensas, aqui 2 lesões muito grandes, aqui também uma lesão muito extensa. Então, todos esses casos estão associados à presença de endotoxina, pacientes sintomáticos com a formação de exudato. Então, nós temos que tomar cuidado nesses casos. Esse foi um paciente também
que se apresentava sintomático e ele queria extrair o dente para colocar o implante. Eu falei, olha o implante que você tem aqui. Né? E então ele optou pelo tratamento endodôntico. Então, nessa questão, a primeira chance é muito importante. A primeira chance é importantíssima. E foi isso que nós tivemos o cuidado com esse paciente aí. Então, colocamos a medicação e a obturação aqui mostra uma saída lateral em direção aonde está a lesão cervical. Então, eu preciso de uma odontometria muito boa, um aparelho de localização foraminal muito bom, muito preciso, para que a gente possa ter uma obturação precisa também, um nível de obturação preciso. Então, basicamente, nós temos aí a indicação de retratamento, ou seja, a remoção daquele material obturador dentro do canal radicular, e também o procedimento de cirurgia perirradicular, chamada apsectomia, com retroobturação ou não. Eu vou citar um exemplo de um paciente que se apresentou no consultório com uma lesão muito grande no dente 11. E aí nós fizemos o tratamento endodôntico desse paciente e após um ano e meio, esse paciente voltou a queixar desse dente. E estava uma região bem edemaciada, paciente sensível com relação a esse dente. Nós pedimos uma tomografia e você pode observar que as setas amarelas mostram aí que praticamente não tem osso na vestibular aí desse dente, né? Foi totalmente reabsorvido. Na palatina, a extensão óssea aí também ficou bem, um osso bem fino ali na palatina, né? E aí nós indicamos a cirurgia periapical, né? A apsectomia. Mas para isso nós precisamos realizar a endodontia dos dentes que estavam adjacentes ou englobados nessa lesão, que a tomografia mostrava uma participação de outros dentes nessa lesão aí, ou que no momento da cirurgia poderia ser rompido aquele feixe vascular nervoso e provocar uma necrose nesses dentes. Então foi feito, aqui a gente já tinha feito uma endodontia nesse premolar, já fez a endodontia nesse central, aqui mais uma vez a destruição óssea aqui, a reabsorção óssea desse paciente, e a gente fez a opção pela cirurgia periodôntica. Então aqui foi feito o tratamento endodôntico, né? E aí a cirurgia, a apsectomia, a remoção da lesão periapical. E aí a cirurgia após um certo tempo com sinais de normalidade. Muito boa a preservação que a gente fez, deu sinais de que está com a condição óssea aí normal. Esse tratamento aí foi realizado e a paciente apresentava uma fístula externa, né, nessa região aqui do mento, né, essa região mental. E essa paciente foi dado a ela a possibilidade de o retratamento não cirúrgico ou cirúrgico, e ela preferiu o retratamento não cirúrgico. Então nós tentamos aqui o máximo possível tirar esse material obturador. Infelizmente, já desgastando muito o dente, ainda permanecia esse material aqui, mas vamos pesar, né? Vou tirar mais dente, não sei se eu consigo remover esse material, enfim. Deixamos esse dente com esse resto de material e colocamos um curativo inicialmente com clorexidina e depois utilizamos o hidroxicálcico com clorexidina durante 30 dias. E aí no momento da obturação, você pode ver que nós desgastamos bem o dente, não conseguimos tirar aquele restinho, mas ele foi englobado no meio dessa nova obturação. E aí a preservação de 6 meses praticamente não tinha mais lesão, aí já tem um processo de cura adiantado aí. E a paciente sem a fístula.
Então, o fracasso endodôntico, como eu disse para vocês, está mais associado à presença de micro-organismos, especialmente o Enterococcus fecalis, em torno de 90% dos casos, né, de infecção persistente. Está aí o micro-organismo, o Enterococcus fecalis, nessa microscopia de varredura. E aí, aqueles sintomas que eu falei para vocês, de dor, ligados à endotoxina, tem um trabalho aqui muito interessante da Viana, da Brenda Gomes, desculpe. Ela mostra os dentes que estão sintomáticos, principalmente a percussão. E olha o nível de endotoxina que tem esses dentes. Olha, são índices muito além daqueles dentes que não têm dor à percussão ou não, estão assintomáticos. Coisa de 5, 6 vezes mais. Então, são esses dentes, principalmente, que a gente tem que ter o cuidado da utilização da medicação intracanal para neutralização dessas endotoxinas, né? Então, mesmo irrigando com hipoclorito, fazendo aquela instrumentação adequada, a gente precisa dessa neutralização dessas endotoxinas. E principalmente também a endotoxina, mas não esquecer do LTA, né? Outro micro-organismo que a gente observa aí, às vezes até num nível mais elevado, até 18% dos casos, é a Cândida, né? Então, a Cândida realmente é um fator agravante aí nesse quadro. Então, tá aí a Cândida albicans. E um outro fator muito, não tão expressivo assim, mas são 4% das infecções, a infecção extraradicular. Então, quando ela está presente, você pode fazer o tratamento melhor do mundo, a medicação, tentar retratar. Isso não vai ter uma ação direta nessa infecção extraradicular, justamente pelo local da infecção. Então, ela está meio inatingível, a terapia dentro do canal radicular. E passa um tempo, essa infecção extraradicular vai se tornar independente. Então, às vezes, o cirurgião dentista vai ter que apelar para a remoção dessa infecção através de uma cirurgia chamada apsectomia, né? Então, ó, ela está presente em 4% dos casos. Na grande maioria das vezes, nós precisamos de uma boa instrumentação, mas os canais não são, a anatomia da maioria dos canais não são favoráveis às limas. Quase que invariavelmente, os canais mais atrésicos, eles dão forma circular no final do preparo. E às vezes deixam de englobar aquelas áreas de istmo. Então a área de istmo não é penetrável ao instrumento. Então, nós temos que fazer de tudo para agitar aquela substância química para que ela possa limpar esse istmo e dar condição do cimento obturador penetrar nessas variações anatômicas. Então, esses preparos aí podem deixar restos que sejam decisivos no fracasso do tratamento endodôntico. Por exemplo, aqui, uma infecção extraradicular, você pode ver essas crateras de reabsorção aqui no ápice. O que vai atuar contra essas bactérias? Nada que é possível de atuação contra essas bactérias. Dentes com fístula, então eles estão com uma infecção onde eu tenho um nível de endotoxina muito grande, né? Olha aqui, com edema, exudato. Né? Então aí às vezes a gente tem que partir para a chamada apsectomia com obturação retrógrada. Então eu tenho aqui uma lesão periapical. O que vai ser feito? Vai fazer uma incisão, rebatimento do retalho, e aí nós vamos coletar essa lesão e vamos fazer um corte aqui, cerca de 3 milímetros, no sentido horizontal, né? Corte de 90 graus aqui. Através do inserto ultrassônico, realizar um preparo chamado retropreparo, e aí vamos selar esse retropreparo com um produto à base de MTA.
Então eu peguei uma figura na internet que eu achei muito interessante. Aqui está sendo realizada a psectomia com a remoção já da lesão, já foi feita a remoção da lesão. Aqui você vê que o material obturador está passando bem, né? Então aqui há necessidade do corte. Esse corte, como eu falei para vocês, ele é hoje feito em 90 graus, para tirar o excesso ali. E nesse terço apical é onde estão a maioria das ramificações do canal principal e pode conter esse tipo de infecção extraradicular. Então, resumidamente, você tem aí a incisão, o rebatimento do retalho, a curetagem da lesão e a remoção daquele terço apical, mais ou menos 3 milímetros. Né? Então nós temos aqui, vejam, a dificuldade anatômica para limpeza e obturação. Então os canais, na maioria deles, não são canais circulares, são canais achatados, ovalados, elípticos. E o que acontece? O nosso preparo realmente ainda tem essa deficiência de manter no final preparos circulares, vejam aqui. A não ser que o canal seja um pouco mais amplo, como nesse distal, e aí a anatomia, né, a lima consegue acompanhar melhor essa anatomia. Mas em canais mais atrésicos, o preparo resultante é um preparo mais circular, né, contrariando a forma original do canal. Aqui é um caso onde tinha sido indicado inicialmente uma cirurgia, mas eu observei que esse primeiro tratamento tinha alguns aspectos que pareciam que a obturação não estava muito compacta. Então eu resolvi retratar antes da cirurgia. Vejo que a lesão é muito extensa. E aí foi feito o retratamento e a gente fez a obturação. Muito bem. Aí essa paciente resolveu dar um tempo, vai que essa lesão regride, ela não estava sentindo nada, e fomos acompanhando. Aí no momento de restaurar o dente, foi feita a restauração, e aí fomos fazendo a preservação. E vejam a preservação aí. No caso aí foi, salvo engano, 1 ano e meio, e aqui 2 anos. Então praticamente a lesão desapareceu por completo. E essa paciente não precisou da intervenção da cirurgia. Ficamos só com o retratamento endodôntico, foi o suficiente. Então, é de se chamar a atenção que a instrumentação realmente é muito importante. Ela é o que contribui muito para o sucesso. Mas, mesmo com os sistemas atuais, tanto reciprocantes quanto rotatórios, você pode observar que áreas não são tocadas pelos instrumentos. E eu preciso de limpeza nessas áreas, mesmo não tocadas pelos instrumentos. Então nós temos que ter alguns dispositivos que possam controlar melhor essa infecção das áreas não tocadas. Um desses dispositivos que nós pedimos para vocês é o EasyClean. Então aquela sequência do EasyClean. Outra substância importante para isso é o EDTA. Então o EDTA é aquele que pode gerar a remoção daquela parte superficial do biofilme que pode estar calcificada. Então ele remove aquela parte mineral do biofilme, deixando o hipoclorito atuar na parte mais profunda. É importante aquela sequência do EDTA e depois com o hipoclorito várias vezes, lavar bem o canal no final antes da obturação. E evitar, quando possível, o extravasamento de material, né, de cimento, principalmente gutapercha. Aqui foi um caso onde houve um extravasamento, tanto na mesial quanto na distal. Aqui foi de cimento. E aí a gente precisa controlar esses casos para saber se esse material, principalmente nas necroses, o material pode estar levando bactérias que estavam ali dentro do canal radicular para o periápice. Aí o paciente tem aquela sintomatologia persistente e tal. Então fica difícil controlar isso aí depois.
Então a gente deve evitar, mas é um acidente que tem acontecido mais nessa endodontia mais contemporânea devido ao fato da patência. Então deixarmos o forame livre proporciona uma facilidade maior do cimento obturador ultrapassar o ápice. Mesmo porque as formulações dos cimentos hoje têm uma capacidade de escoamento muito grande. Então, quando o retratamento é fácil de ser indicado, tem situações muito fáceis. Olha aí, essa situação aí. Obturação insuficiente, até a metade do canal radicular, o cone solto ali, parece que nem cimento não pôs. Então, essa indicação foi tranquila. Agora, essa aqui foi feito tratamento endodôntico, não foi um tratamento assim, bem idealizado. Então, ficou aquém, está um pouquinho desviando. E aí, o que acontece? Nós precisamos aí verificar se a possibilidade de retratar para corrigir esse desvio aqui do canal. Né? Vamos ver se a gente consegue voltar para a luz do canal e limpar isso aí adequadamente. Ou a cirurgia. Então, às vezes, tem situações mais difíceis, mais complexas de decisão. Aqui, um caso muito simples, né? Aqui nem cimento não colocaram. Né? Aqui a gente vê que tem 3 cones aí, fáceis de serem removidos e o tratamento está instalado. Aqui também, cones até a metade do canal, com pouco cimento, pouca instrumentação, fica mais tranquilo de fazer o retratamento. Então nós temos aí as etapas do retratamento endodôntico, sendo a restauração, a remoção da restauração coronária, a remoção de retentor intrarradicular quando presente, ou metálico ou de pino de fibra de vidro, remoção do material obturador do canal, de preferência sem nenhuma substância solvente desse material, reinstrumentar o canal. A filosofia que a gente adota é de colocar uma medicação intracanal e depois a sessão de obturação. Deve-se evitar esse tipo de dispositivo, principalmente para remoção de restaurações metálicas, como o sacaprótese. Então, o sacaprótese forma uma alavanca e que pode determinar a fratura da raiz. Então, é preferível que você ou utilize o ultrassom ou faça o corte da coroa ou da onley, da inlay, ou da restauração de amálgama, enfim, é preferível você cortar. Sempre nos dentes molares, de vestibular para palatina, nos pré-molares, principalmente superior de mesial para distal. Então, você vai cortando aí com a 1557 ou uma broxférica carbide no alta rotação e vai fazer com um Hollenbeck, uma cureta, uma colher dentina, um movimento mesial distal para que a coroa ou a peça metálica saia. Então aqui eu peguei um vídeo para que você possa ter uma noção de como que é feito isso. O vídeo deu problema aqui. Não deu. Então aqui nós estamos cortando essa onley. Então, nós estamos cortando de vestibular, como é molar, né? Vestibular para palatino. E aí estamos com a espátula de inserção, fazendo esse movimento mesial distal. Né? Olha aí. E removemos essa coroa. E aí, vamos limpar esse material, essa cárie. Aí, então, o dente está em condição de tratamento. Agora vamos acessar novamente a câmara pulpar e realizar o retratamento. Aqui é a mesma coisa. Então nós estamos removendo aí uma coroa. Essa parte da cerâmica é feita com uma ponta diamantada, uma ponta montada diamantada. E o metal normalmente com 1557 ou 3216, né? Quem preferir. Então tá aí a remoção da peça. É feito também
pode ser utilizado para remoção dessas coroas, dessas peças, o inserto E12 da Hels, num ultrassom piezoelétrico. Pode ser feito. Isso também a gente vai utilizar na remoção de retentores, principalmente metálicos. Então, o que a gente tem que fazer? Na presença de retentores intrarradiculares, nós vamos primeiro afinar esse retentor. Isso aqui é opcional, né? Uma canaleta aqui, ó, desgastando o metal e não o dente, para que o retentor tenha uma área de escape, uma saída mais fácil. E aí nós vamos fazer a vibração. De preferência, se você tiver 2 ultrassons, seria mais interessante, seria mais rápido. Mas um ultrassom consegue também. Um outro inserto que a gente pode lançar a mão é o E07, mas só que precisa tomar cuidado porque ele desgasta o metal, né? Ele é um inserto diamantado. Enfim, eu acho que a ponta, o inserto E12 é o suficiente para que você possa vibrar aí e o núcleo, o retentor, sair, como foi o caso aí. Como eu falei para vocês, pode ser utilizado 2 ultrassons. Então, você e seu assistente vai movimentando, tanto na vestibular quanto na palatina, né, nesse pino, e aí você vai utilizando esse inserto. Então tá aí a movimentação desses retentores, dos insertos, né, a remoção do pino. Aqui um pouquinho mais para você ver, né? Vou tirar o som aqui. E aí? Então tá aí o pino. Então tá aí o pininho. Agora, quando você tem dentes posteriores, não adianta muito você vibrar com um inserto ultrassônico antes de dividir esse retentor. Então, por exemplo, no molar inferior, aí, como é o caso, a gente vai de vestibular para lingual. O mais difícil é quando você está se aproximando do assoalho ali, em que você enxerga pouco, então preciso de um aumento significativo. Vou ter que cortar um pouquinho a água, trabalhar ali uns 10 segundos, 15 segundos, no máximo 20 segundos sem a água. Irriga bastante para não aquecer muito a estrutura. Eu preciso enxergar, porque eu não posso cortar aquele assoalho, eu não posso perfurar a furca. Então é importante isso. Olha, nós estamos aqui cortando esse núcleo de vestibular para lingual, para separar as duas partes desse núcleo. Então a retenção fica mais difícil eu já de cara ter a vibração ultrassônica, porque eu tenho que ter um ponto de saída e fica mais fácil quando a gente corta, né? Então, cortando de vestibular para lingual, até separar as duas partes. Normalmente, quando você separa, a parte mesial, que é uma parte só de ancoragem desse núcleo, já sai. Como foi o caso aqui. Aí, nós vamos vibrar na parte distal, com duas ou um inserto E12. E aí ele saiu. Então, olha o nível de corrosão desse metal aí na estrutura dental. Isso não é cárie. Foi a corrosão desse metal aí. Então, tá aí as duas partes do retentor. Essa paciente se apresentava com a fístula e a gente já tinha colocado provisório para ela. E vamos verificar aí qual dente que está causando essa fístula. E é o premolar. Então, o premolar que está causando. Como é premolar, eu preciso, nesse caso, cortar ele de mesial para distal.
separar a parte vestibular da palatina. Então, vou cortar no sentido mesio-distal. Tá aí o corte, a separação do retentor. Aí, vibração ultrassônica, saiu o vestibular. Depois, mais vibração ultrassônica, saiu o palatino. Tá? Olha aí, as duas partes do núcleo, do retentor. Os retentores rosqueáveis, eles devem ser utilizados, aí sim, ultrassom, e muita calma, porque às vezes eles vão girar no sentido horário e anti-horário e vão ficar nesse giro para a direita e para a esquerda durante muito tempo, mas tempo assim, para ele sair naturalmente, sem forçar. É importante que ele saia sem você utilizar outro dispositivo que não o ultrassom, para evitar a fratura da raiz, né? Então, retentores aí, ó, muito, e foi possível tirar, porque se você for desgastar um retentor desse aí, praticamente já acabou a raiz do dente, né? Tá? O retentor de fibra de vidro deve ser utilizado em insertos ultrassônicos de formato esférico, de formato cônico, mas todos com a parte de diamante. A parte ativa do inserto com um diamante. E aí essa parte de inserto com um diamante, nós vamos observar o seguinte: nós precisamos no mínimo de uma lupa, e mesmo assim com a lupa fica difícil de enxergar. Nós temos que a utilização do inserto facilita a sua visão, no sentido que o inserto não tem a cabeça do alta rotação ali para te atrapalhar, nem do baixa rotação. Então é importante a utilização do ultrassom, primeiro para visualização, e uma lupa ou o microscópio operatório, de preferência o microscópio, né? Então veja, esse é um caso que você está observando que faltou encontrar um canal aqui. Então aqui um processo de lesão periapical, e olha que já tinham 2 canais aqui, né? Então foi retratado. Então houve a necessidade de remover esse retentor, a coroa, o retentor, e aí foi possível tratar esse dente adequadamente. E aí a lesão regrediu. Olha que espetáculo. Então os ultrassons hoje, os ultrassons piezoelétricos, são muito efetivos nessa remoção. Então se você for adquirir um ultrassom, peça um ultrassom piezoelétrico, mas com várias funções, né? Que tenha remoção de instrumento fraturado, melhora na cirurgia de acesso, desobturação, remoção de retentor. Então, o ultrassom hoje é uma ferramenta importantíssima para a gente. Então, aqui são todos os casos removidos com o emprego do ultrassom. Você pode observar que não tem desgaste e é uma conservação da estrutura dental muito importante aí. Agora, existe, às vezes, quem não tem ultrassom pode partir para o lado do sacapino ou do pequeno gigante, que são dispositivos que também se prestam para a remoção de retentores metálicos. Então, esse principalmente na área anterior. Então, o sacapino, ele dá uma certa angústia maior do que o pequeno gigante. Eu particularmente já usei os dois e recomendo o pequeno gigante. Só que esses dispositivos devem ser utilizados com a arruela. O dispositivo arruela, ele é para que você possa nivelar, para que as projeções tanto do sacapino quanto do pequeno gigante apoiem ao mesmo tempo na mesial e na distal, não proporcionando aquele efeito alavanca que vai determinar, às vezes, uma fratura da raiz. Então, esses dispositivos devem ser sempre utilizados com a arruela, para que apoie tanto a mesial quanto a distal, as projeções apoiem ao mesmo tempo. Então, você vai afinar esse núcleo, vai pegar a arruela, adaptar aqui,
e vai cimentar essa arruela aqui, tomando cuidado de apenas passar uma vaselina aqui na cervical do núcleo para que o cimento não faça adesão ao metal e fique difícil de você remover esse retentor. Então, o grande segredo é esse, é você utilizar esse método da arruela. Aí, alguns retentores também removidos por esse método. Também a vantagem desse método é a não destruição de estrutura dental. Então, a preservação dessa estrutura dental é importantíssima para a manutenção desse elemento dental por mais tempo. E o cuidado é esse, não deixar que uma projeção ou mesial ou distal apoie primeiro, formando esse efeito de alavanca e fraturando a raiz aqui. Outro método que a gente pode utilizar é o por desgaste, né? É o método de desgaste. Primeiro você vai decepar o núcleo com a 1557 e vai aprofundando. Pode ser ainda com a 1557 e depois com uma broca esférica carbide. E aí você vai aos pouquinhos determinando desgastes pequenos e, como eu falei para vocês, a visão aí é muito difícil porque a cabeça do alto ou do baixa rotação vão atrapalhar a sua visão. Então, quase que é uma sensibilidade mais apurada que você vai ter que ter para diferenciar o que é metal, o que é dente. Nessa você desgasta muita estrutura. Então, como é o caso aqui, ó, dessa remoção desse retentor, então desgastou demais aqui. Esse retentor aqui foi removido, mas nossa, foi um desgaste excessivo, olha aí. Desgaste muito excessivo. E aí, mais um fator que determina, às vezes, uma dificuldade a mais é a questão do instrumento fraturado. Então, por exemplo, esse caso aqui, eu estava conduzindo e acabei fraturando uma lima aqui. Se eu tivesse que retratar esse caso com essa lima aí, já seria um obstáculo mais difícil da gente transpor. Então aqui eu aproveitei a primeira chance e consegui transpor esse instrumento. Aqui o instrumento, olha. Desculpe, está aqui. Então foi um comprimento bem exagerado aí de instrumento que quebrou, mas a gente conseguiu contornar esse problema, né? E conseguiu mascarar também esse instrumento aí dentro. Essa paciente, ela tinha medo, mas bota medo de tratar de dente, mas ela precisava fazer a endodontia desse molar. Então ela extraiu essa raizinha desse premolar e na confecção da instrumentação, no Mésio Vestibular 2, eu fraturei o instrumento. Imagina! Então, se você tem um retratamento indicado para fazer num dente que já tem uma lima fraturada, é difícil, é muito difícil. Então, é importante que você tenha muito cuidado nesses casos. Então, nesse caso aí, eu consegui contornar esse problema fazendo a ultrapassagem, esse bypass da lima, né? Aqui é uma paciente que chegou já com 2 limas fraturadas. Então imagina essa dificuldade que é, pelo menos passar do lado desse instrumento, criar um caminho seguro, sem desvio. E aí o que nós fizemos foi realmente manter esse instrumento, sepultar esses instrumentos contra uma parede. E aí a gente conseguiu uma obturação ao contento. Isso aí foi uma época que eu fui Papai Noel, né? Tinha 6 anos de idade. Bom, para a remoção do material obturador, o material normalmente é gutaperte cimento. Nós temos aí cone de prata também. Podemos ter o cone de prata. Ainda hoje pode ser que você pegue algum caso que tenha o cone de prata, mas difícil acontecer isso hoje. Mas gutaperte cimento mesmo. Os cimentos mais difíceis da gente remover são os chamados cimentos resinosos.
Apesar de que essas obturações mais antigas, a gente tem uma dificuldade muito grande de remover o material obturador, mas imensa. Então, os materiais obturadores, quanto mais o tempo vai passando, parece que eles vão se tornando mais difíceis da gente remover também. Tem casos que a gente leva mais de sessão para remover esse material. É preciso ter paciência com isso. Então, nós podemos utilizar gates largo e muito cuidado com gates largo, porque elas têm uma facilidade muito grande do material impulsionar elas contra uma parede, formar um degrau, formar um desvio. E às vezes você vai ter dificuldade de voltar nesse material obturador e às vezes não consegue. Nós temos a lima tipo K ou Flex, melhor. A tipo K é mais rígida no primeiro momento, mais interessante, como as limas da série especial ou a 15. Daí para frente pode ser a lima Flex. E a lima Redstone também colabora muito bem com essa remoção da gutta-percha. Alguns sistemas rotatórios ou reciprocantes também são indicados para essa remoção desse material. É importante que a gente tente remover esse material sem o uso de solventes. Por quê? Porque o uso do solvente faz a dissolução dessa gutta-percha, faz o amolecimento e ela tende a depositar, aquela que não sai do canal radicular, tende a depositar nas paredes. E aí fica um selamento não muito adequado, porque o cimento precisa de entrar em contato com a dentina para exercer uma função mais adequada na obturação. Então, vejam, um caso como esse aí, que nós já mostramos, você consegue passar ali entre a gutta-percha e com lima Redstone, você consegue, na tração contra as paredes ou contra o material obturador, remover isso aí com muita facilidade. Não pode ser também um instrumento muito calibroso de uma vez, não. Tem que ser um instrumento um pouco mais fino, para tentar passar do lado dessa gutta-percha, ampliando esse caminho. Aí sim, com instrumentos um pouco mais calibrosos, 25, 30, você tracionar e tentar remover essa gutta-percha. Caso contrário, você pode utilizar o solvente de gutta-percha. Não conseguiu, você vai utilizar um solvente de gutta-percha. Um solvente muito eficaz é o cloroforme. Existe uma discussão muito grande de ser mutagênico, carcinogênico, enfim. Ainda dá para utilizar o cloroforme, não é proibido aqui no Brasil, nos Estados Unidos ele é. O alotano é um solvente muito difícil de você encontrar no mercado, comprar. O eucaliptol talvez seja o mais fácil de encontrar. Hoje também o óleo laranja também é excelente material. O xilol já também é mais difícil de você ter a compra desse produto. Então, restringimos aí o eucaliptol e o óleo laranja. O óleo laranja é um pouquinho mais biocompatível e também tem uma capacidade muito grande de dissolução desse material da gutta-percha e também de cimento. Eu acho que a escolha mais viável fica entre o óleo laranja e o eucaliptol. O eucaliptol, você coloca ele em contato com o material obturador, tem que esperar aí uns 5 minutinhos. Se você quiser acelerar esse processo, você pode aquecer um gotejador de Peter Thomas, aquecendo aquele eucaliptol, aí ele vai atuar mais rápido e vai ficar mais potente nessa dissolução também. Então, o aquecimento é bem-vindo para o eucaliptol. Toda a técnica de desobturação segue muito a técnica de instrumentação. Então, todos os canais, o primeiro objetivo é a obtenção do CRI. Então, a radiografia de estudo, comprimento aparente do dente, menos 3 milímetros. E é preciso tomar muito cuidado, principalmente com gates largo, essa questão de ir até o CRI. Não é uma obrigação, vai da facilidade que você encontra de penetrar com esse tipo de instrumento. Então, por exemplo, gate número 1, você conseguiu penetrar, está indo bem. A 2, às vezes não chegou naquela medida que a 1 foi. Não force o instrumento, não. Porque esse instrumento vai desviar do canal, vai criar um degrau, vai ficar mais difícil para você. Então, gates, é preciso muito treino com ela.
principalmente na questão da desobturação. Ela é muito fácil de desviar o canal. Então, muito cuidado com isso. Então, a Gates, mais uma vez, ela vai ter a penetração, remoção, muito, pouquinho em pouquinho, gente. Não marca rumo e vai, não. Penetra um pouquinho, tira, penetra um pouquinho mais. Vai da facilidade que o material está sendo removido ou não. Se tiver difícil, não adianta você forçar. Vamos utilizar o outro método. E a largo também pode ser utilizado. Lembrando que se você utilizou o Gates número 2, utilize a largo número 1. Sempre a largo de uma numeração inferior à da Gates. E depois que você remover esse material da parte cervical, você vai com limas 10, 15, sem uso de solvente. Se não conseguir remover esse material, aí sim você vai com o solvente, vai colocar algumas gotinhas de solvente. Conseguiu remover, chegou no CPC, aí você irriga bem para tirar esse material, porque ele é muito irritante. Então tá aí o retratamento. O esquema é esse, ó, veja. Então, obtenção do CRI, irrigação, então faz abertura. Essa abertura pode ser até sem isolamento absoluto, não tem problema. Achou o material obturador? Isola, irriga bem, vai utilizando a Gates, vai utilizando o largo, e depois você pode até, quando você, porventura, conseguir desobturar até o CRI, coloca uma lima tipo K ou K flexível nessa medida para você ver o quanto que está faltando para o CPC. E aí você vai utilizar de limas 10, 8, 15, para que você possa, então, chegar nessa patência. Então, se você tiver necessidade, nesse momento, você vai utilizar algumas gotinhas de solvente. Quando você chegar no CPC, é importante que você faça a radiografia aqui, a confirmação desse CPC. E aí, como você está utilizando, nesse caso aqui, lima de aço, a dilatação do canal vai ser feita no CT. Então, por exemplo, você vai lá com a lima 20, 25, 30, 35. Canais classe 1, normalmente a gente tem como referência mínima de instrumentação a lima 40. E não esquecer, gente, que a forma do canal é muito importante. Se um canal é circular, você deve, ao final da oscilação, o instrumento estando livre no canal, você raspar contra as paredes, no caso do canal circular, contra todas essas paredes. Se for um canal achatado, faça o instrumento trabalhar mais no sentido vestíbulo lingual. Tá? Feita a instrumentação, você vai utilizar o hidróxido de cálcio com paramono, clorofenol, canforado, no caso de utilizar o hipoclorito como irrigante. No caso da clorexidina, você pode utilizar o hidróxido de cálcio com paramono ou também com a clorexidina. Então, esse é o resumo da técnica de canais classe 1. Beleza? Então, esse paciente se apresentou lá no consultório e a gente insistiu com ele no retratamento desse dente. Então, é um dente classe 1, né? Praticamente não tem curvatura nenhuma aqui. Desobturamos dessa maneira, com gates, utilizamos as limas tipo K. E importante também, nesse caso e em outros casos, você pode utilizar sempre. Ó, instrumentei K30, tipo K flexível ou K fire. Eu vou utilizar 25 Redstone depois. Então, nesses canais classe 1, você pode fazer intercalado essa utilização. Né? E aí a gente notou também outros dentes com lesão periapical, com retentor, e aí fomos fazendo o retratamento desses dentes. Né? Então, esse dente também, utilizamos a Gates, utilizamos a Largo, chegamos lá no ápice com limas 10, 15 e fomos utilizando as limas intercaladas, lima tipo K, lima tipo Redstone, e fomos fazendo a desobturação. Nesse momento a gente também tirou o retentor desse lateral, fomos desobturando e aí já estamos desobturando. Enquanto isso já foi colocado um retentor de pino de fibra de vidro aqui nesse central. Então tá aí os dois
os dois canais retratados, né? Classe 2. Então nós temos aí os canais classe 2, nós vamos sempre fazer isso. Agora, o cuidado aqui é maior, principalmente com a gates. Gates número 3, aí você tem só na entrada. A gates número 1, gente, de preferência antes da curvatura, não espera nem chegar na curvatura, porque ela vai ter uma tendência de formar um degrau aqui nessa região. Então, nessa região ela forma um degrau e fica difícil depois você passar dessa região aí. Então, utilize as gates com muita calma, muito cuidado, não deixe essa gates, não force gates, é de acordo com a facilidade de remoção da gutta-percha. Nesses casos aí, hoje a gente utiliza muito ultrassom, facilita demais, tanto em classe 1 quanto em classe 2, a gente remove uma quantidade muito boa somente com ultrassom. Então tá aí a gates, não deixa a gates penetrar mais do que a curva. Se você forçar, ela vai desviar para o lado externo da curvatura, para essa região aqui. Então é importante que você não permita isso. Depois você vai com o instrumento (10, 15) até chegar no CPC. É importante que você, antes de chegar no CPC, sempre tire uma radiografia no CRI. Então você pode ir com uma lima 10, 15 ou até mesmo 20, adaptar na medida do CRI para depois chegar no CPC. Chegando no CPC, lembrando que nós estamos fazendo com aço inoxidável, a gente tira o milímetro e o sugerido aí é uma instrumentação com a 30, 35, para que tenha uma boa limpeza nesse canal. Então tá aí o resumo de classe 2 de aço inoxidável gates largo. Classe 3, aí, nossa, aí precisa tomar cuidado mesmo. O tratamento de classe 3 é um perigo, usar gates nesses casos aqui com muito cuidado, né? A mesma maneira, só que aí a gente tem que ter o cuidado dobrado. E não dilatar mais do que a lima 25 em canais classe 3. Não dá para dilatar mais do que a lima 25 em canais classe 3. Então, chegar com a lima 10 ou com a lima 15 lá na patência, reduzir 1 milímetro, instrumentar com até a lima 25 K-Flex, é o sugerido. Então, classe 3 de aço, gates e largo. Tá aí o resumão. Agora, as limas rotatórias também podem ser utilizadas. Existem no mercado alguns sistemas próprios para isso. Só que aqui, para não onerar muito o custo, né, do instrumental, do material, a gente fez uma adaptação. Então, nós utilizamos o sistema Logic 2 e o sistema ProDesign S. Então, aqui, essas limas são muito mais seguras que a utilização de gates. Então, por exemplo, em vez de eu utilizar gates até o CRI aqui, ó, no canal classe 1, eu vou utilizar aquela lima ProDesign S3010, aquela lima de anel dourado aqui, desculpa, haste de fixação dourada e um anelzinho branco, uma faixinha branca.
Então essa lima vai penetrando, mas também não é para deixar a lima aí parafusando no meio da obturação do canal, não. É para penetrar, remover, penetrar, remover, penetrar, remover. Limpa a lima. Essa lima muito suja, a facilidade de a quebrar é muito grande. Então limpa, limpa. Tira uma radiografia no CRI e veja o quanto que você precisa chegar no CPC. E aí você vai trabalhar agora com limas de taper 01. Mas lima um pouquinho mais calibrosa, é um canal classe 1. Então, por exemplo, a 40, 01, 45, 01. Então, você pode levar, às vezes, até a 50, 01 nessa patência. E confirmar essa patência primeiro. E aí falta dilatar um pouquinho o terço apical, porque nós fizemos uma dilatação sem uma conicidade. Então aí eu vou terminar esse preparo com a 40, 03 ou 05. Ou aquela lima para design M 50, se eu precisar de uma dilatação maior, né? 5003 ou 5005. Então a rotatória é mais tranquila para fazer isso, né? Você vai ter mais facilidade nesse quesito. Tá passando. Desculpa aqui. Não passou. Bom, a classe 2 aqui nós vamos... Nós vamos passar... O slide não está querendo passar, desculpa aí, gente. O slide não está querendo voltar, eu passei, deu um toque a mais, né? Na classe 2, o que vai diferenciar é que você vai entrar com a 2508. Então, essa lima ProDesign S 2508 é uma haste de fixação dourada com a faixa amarela. Tranquilo? Essa pode entrar até o CRI, mas desde que você não force ela. E sempre trabalhar com ela pincelando ou desgastando contra a região de segurança e não contra a região da forca. Então, sempre direcionando o desgaste para a região de segurança. Depois, você vai colocar uma lima para ver o CRI e, por último, você vai ter que colocar uma lima 10 ou 15 lá no CPC para confirmar esse CPC. Nesses casos, a gente sugere uma lima 2501 para chegar no CPC. 2501, 3001, 3501, você pode fazer essa sequência e terminar com a 3503. Tá? No canal classe 3 é mais ou menos essa sequência, só que nós não vamos passar da 25. Por quê? Porque esses canais são uma curvatura muito grande, muito intensa, uma curvatura muito severa. Então, classe 3 está aí, o resumo dela. Beleza? Eu espero que vocês tenham apreciado aí a aula e bons estudos, tá? Obrigado.